A importância da conscientização sobre violência contra a mulher é o tema do Vivências de hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do programa Vivências aqui na TV Canal 4 Marília. Seja bem-vindo a esse momento de troca, de construção, de reflexão, de conscientização. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar sobre, infelizmente, um assunto que está muito em alta e que precisa ser falado a todo tempo, que é a violência contra a mulher. Violência doméstica, feminicídio, violência contra a mulher, enfim, a gente precisa falar sobre esse assunto porque eu não sei se vocês têm percebido, mas a gente tem tido muitas denúncias e muitas situações que chegam até a gente sobre essas violências assim de formas exacerbadas. E nós precisamos de fato entender um pouco do que está acontecendo, coibir o que está acontecendo, conscientizar as pessoas desde dos princípios das suas relações em relação a isso. E sobre isso, gente, eu estou muito feliz de dividir um projeto com vocês. Vocês sabem que eu sou professora na Estácio em Ourinhos e alguns dos meus alunos fizeram parte de um projeto de conscientização de meninos sobre também violência contra a mulher. O projeto, ele chama Papo de Homem para Homem, e os meninos apresentaram esse projeto lá no CEMAP, que é uma jornada acadêmica, e eu fiquei muito encantada com o projeto. E eu convidei para participar aqui conosco do programa Vivências o responsável pelos meninos ali na prática desse projeto, que é o psicólogo Luiz Henrique de Paulo. Ele é graduado pela Unesp de Assis, e ele atua há 3 anos na unidade básica ali de saúde ali de Ourinhos, e ele está à frente desse projeto Papo de Homem para Homem, que é um projeto que trabalha conscientização de vários conceitos em relação à masculinidade com os meninos. E eu quero convidar, então agora o Luiz, ele tá via Meet com a gente, e eu quero convidar o Luiz para fazer parte aqui do nosso bate-papo. Luiz, seja bem-vindo ao programa Vivências. Oi, Ana, obrigado pelo convite, para falar um pouco, dessa experiência que a gente está tendo aqui em Ourinhos, que tem sido muito interessante, muito gratificante poder fazer esse trabalho, junto com os adolescentes, os meninos, para a gente pensar, com eles vários temas, relacionados a esse período da vida, da adolescência, que a gente entende ser um período muito complexo, de que muitas novidades, e também um período onde a gente pode pensar muitas coisas, construir muitas coisas juntos, onde estão todos abertos, a discutir, várias questões, muito curiosos, a refletir, sobre diversas temáticas, e às vezes também não encontram, esses espaços, para que possam falar, abordar de uma forma satisfatória, eles assim, sem ter essa questão do julgamento, onde encontrem um espaço acolhedor, para falar, de diversos temas, Vou falar um pouco, então, sobre esse projeto, ele é um trabalho, que a gente vem construindo desde o início do ano, com adolescentes do sexo masculino, voltado à promoção de saúde mental, sexual, a pensar essa desconstrução de estereótipos de gênero, essa questão do machismo, repensar a masculinidade, o que é isso, como que isso é construído, A gente pode refletir de diversas formas, como essa questão da masculinidade, do machismo, longe de ser algo cristalizado, é algo dinâmico, que vai se desenvolvendo, e novas construções podem ser feitas, também conjuntamente com esses meninos, para que eles possam, atuar e expressar, suas diversas formas de desejar, de se relacionar,
Muito legal, né? Muito legal, Luiz. E esse projeto, ele nasceu agora? Ele começou há pouco tempo? Ele já tem uma história no município? Como que é, Luiz? Bem, né, esse projeto, na verdade, né, ele acontecia há uns 20 anos atrás, né, aqui no município. Eu fiquei sabendo pela uma colega de trabalho, né, a Fátima, da existência desse projeto, né, e a gente conversando, assim, pensando, né, como vamos retomar esse projeto? Né, ele existia, né, de uma outra forma, né, ele era conduzido pelo médico, né, do NASE, que é o Núcleo de Atendimento à Saúde do Adolescente, que é um equipamento de saúde da atenção básica que eu também, né, estou atuando há mais ou menos 3 anos também. E aí surge essa ideia, né, de a gente pensar, né, como que a gente pode fazer, né, refazer, reelaborar, né, esse projeto. Ele era voltado mais para as questões, né, da saúde do homem, né, de pensar a questão das ISTs. Só que com, né, toda essa questão, né, a gente percebe esse aumento, né, no número de casos de assédio, de violência, né, aqui no município também, né. Então também há uma demanda do município por algumas ações, né, relacionadas a isso. E a gente resolveu, então, pensar de uma outra forma, né, abordando mais temas, né. Que legal. E me fala uma coisa, entre esses temas, vocês trabalham também essas questões da violência contra a mulher, como eles vêm dessa forma, feminicídio, vocês também acabam abordando essas questões no projeto, Luiz? Sim, né, a gente passa, primeiro a gente passa pelo tema da sexualidade, né, da questão das relações, né, das primeiras relações sexuais, então a gente trabalha a questão do consentimento, né, e a gente vai caminhando, né, até a questão da masculinidade, do machismo e, né, o último encontro, né, a gente aborda, os últimos 2 pontos a gente aborda a questão das violências de gênero, da violência contra a mulher, né, e também é quando parece que a gente sente que eles já dão mais uma abertura a mais para falar um pouco dos sentimentos, das experiências, né, também das experiências particulares de cada um. A configuração do projeto, como que é? Roda de conversa, são encontros sistematizados, esses meninos eles são abordados de forma aleatória, como que funciona? Então, né, a gente entra em contato com as escolas, né, a gente oferece, né, faz uma oferta para as escolas de realizar esse projeto. Daí as escolas vão selecionar, né, uns 20 meninos mais ou menos, e aí a gente inicia, né, a gente faz 7 encontros, né, abordando 7 temas diferentes, né, e também temas que eles trazem, né, a gente vai fazer, está se estruturando ainda o projeto, né, então a gente tem uma estrutura, mas ao mesmo tempo a gente vai percebendo as demandas, né, que eles trazem e vamos inserindo, né, e são geralmente roda de conversa, né, justamente para a gente ter essa troca, né, para que eles também tenham protagonismo, né, nesse projeto. Né, aí a gente utiliza, né, alguns excertos de filmes, dinâmicas, né, também utilizamos uma ferramenta da caixa anônima, né, para eles colocarem algumas situações, algumas coisas que eles querem abordar, mas que se sentem ainda envergonhados. Sim, muito legal. E você percebe alguma resistência deles, alguma dificuldade deles se abrirem ou deles abordarem algumas questões? Então, eu percebo uma resistência maior, na verdade, muitas vezes em relação aos pais, né? Porque para a gente realizar esse projeto, né, a escola envia aos pais, né, a solicitação, né, que eles assinem, né, um termo de que os meninos vão estar participando desse projeto, né? Então também já citando alguns dos temas, né, e muitos pais recusam, né, a participação deles, né? E dos meninos eu percebo justamente o contrário, né? Estão muito abertos, né, a qualquer tema, ainda mais quando eles estão em grupo, parece que até uma facilitação, né? Um vai compartilhando uma experiência, né? O outro puxa para ele e fala, já aconteceu algo semelhante, mas a gente pode pensar de uma outra forma. É um pouco nesse intuito de fazer girar a palavra, né?
Sim, eu acho que essa construção, né, Luiz? A construção em conjunto com os pares é muito importante, né? Essa coisa de cada um falar uma experiência que acaba construindo no coletivo. E vocês trazem disparadores, né? Algumas questões já prontas, alguns temas para trabalhar com eles, e eles também, nessa caixa anônima, trazem temas deles. Assim, na sua percepção, quais são os temas mais recorrentes que eles trazem para trabalhar nessa roda? Então, é curioso, né, que a gente teve essa experiência até agora em 3 escolas, né, e cada escola, né, cada ali é uma realidade, então são temas diferentes, assim, né, geralmente. Uma questão, né, sobre as violências de uma forma geral, assim, né, aparece bastante. A questão da violência doméstica aparece muito, né? Tem uma escola em específico que a gente realizou esse trabalho que depois a gente tem um encontro que a gente vai abordar essa questão das emoções, né? Então dessa masculinidade, outras, né, podem existir, justamente de desconstruir esses estereótipos de que o homem é agressivo, né, que ele não chora, que ele não sente emoção, que ele não pode falar, né, sobre as coisas que está sentindo e passando. E depois desses encontros, geralmente começam a aparecer, né, algumas dessas experiências, né, traumáticas, né, desses meninos, e a gente pode, de uma certa forma, estar acolhendo ali, né, e direcionando, né, falando com eles sobre os outros espaços que existem também, que eles podem ser acolhidos, e até de como fazer, né, denúncias, né, em certo sentido, de como eles podem tentar abordar, né, eles não estão sozinhos, né, nessas situações. E você, enquanto psicólogo, você acredita nessa conscientização? Esses meninos têm qual idade, Luiz? E qual idade, mais ou menos, assim, a faixa etária deles? Os meninos que até agora passaram pelo projeto, eles têm entre os 13 e os 17 anos, assim, né? Essa fase da adolescência, né? Uhum. E assim, né, é uma aposta que a gente faz, né? Claro, né, de que, sim, né, eles percebendo, né, eles vão percebendo, vão trazendo, né, questões do seu cotidiano, do dia a dia que eles observam, né, por aí, e vão começando a olhar para si e perceber também quando reproduzem, né, certas atitudes, né, certas ações, né, certos sentimentos de agressividade, né, e é uma aposta, né, que a gente faz, né, que eles, né, além de olharem para si, né, passam a olhar para as outras pessoas também, e até de uma forma a defender, né, a fazer a crítica, né, quando necessário, né, desses tipos de situação que eles encontram por aí, né. Eu acredito muito nessa multiplicidade de conhecimento, né? Quando você acaba injetando um tipo de conhecimento na pessoa e ela consegue multiplicar isso de alguma forma. Então, talvez quando a gente dá voz para os meninos, principalmente nessa fase da adolescência, onde a gente encontra um monte de coisa, né, Luiz? A gente encontra bullying, a gente encontra abuso, a gente encontra, né, a violência que eles presenciam e a violência talvez que eles participam também de alguma forma, até indireta. Então, eu penso que quando a gente consegue trazer um espaço de crítica desses comportamentos, a gente consegue multiplicar esse tipo de conhecimento e, né, de pouquinho em pouquinho a gente transformando a sociedade nesse sentido, né, Luiz? Sim, né, tem todo... que é isso, né, tem toda essa questão estrutural, né, mas também tem essa questão da realidade onde a gente está inserido, né, então a gente percebe até, como você trouxe, né, antes, essa questão dos pares, né, muitas vezes a gente tá ali, né, fazendo a condução dos grupos, das rodas de conversa, e alguns meninos vão tomando para si a palavra, né, e é interessante perceber como os colegas até muitas vezes escutam mais, né, o que esses amigos estão falando ali do que a gente propriamente. Isso é muito importante, né, a gente perceber que os meninos já estão ali se apropriando de alguma forma, né, dessas discussões e, né, multiplicando, né, como você trouxe, né, os multiplicadores.
É muito interessante esse movimento e trazer esse espaço para os meninos, né? Porque, é como você disse, né, nessa parte estrutural, o homem tem mais dificuldade de acessar esses espaços, né? É bem estrutural mesmo. E se a gente consegue empoderar os meninos nesse sentido, talvez trazer a crítica de alguns comportamentos, a crítica também sobre as suas próprias emoções. E esses meninos, eles passam, então, durante esses 7 encontros, né, nessa roda. Isso, né? São 7 encontros. Né, com cada encontro, então, tem um tema, né, determinado, pré-determinado. E, né, no meio desses encontros vão aparecendo outras coisas, né, que a gente fala, ó, vamos conversar um pouco sobre isso, então, no próximo encontro, né, antes de a gente iniciar, a gente fala um pouco mais sobre isso, né, daí a gente leva novas ferramentas, né, realiza outras dinâmicas, outras coisas relacionadas a essas temáticas solicitadas por eles, né. E o que você, assim, percebe de maior dificuldade até esses, né, o projeto está começando, né, Luiz, assim, tá ganhando espaço. Quais são as maiores dificuldades que você vê para a realização desse projeto? Né, como é no início, né, a gente está no início ainda, né, uma certa dificuldade eu percebo no manejo ainda, né, dos adolescentes no ambiente escolar, né, então que já é algo, tem toda uma forma de funcionamento ali, é muito complicado, né, o jeito que acontece ali entre eles, então a gente vai tentando se adaptar ali, né, como que a gente consegue, né, trazer, né, esses meninos para falar aqui, né, para essa roda de conversa aqui, né, a própria questão da linguagem, né, a gente vai se adaptando ali à linguagem, as questões que eles trazem também, né, a gente pensar essa coisa mais geracional, a questão das redes, né? São muitos temas que, né, eu sinceramente não tenho muita proximidade, mas que a gente vai tendo que, né, se aproximar, né, para conseguir dialogar ali com eles, né? E é uma construção em conjunto, né, Luiz? Não deixa de ser uma construção em conjunto com eles, né? Eu acredito que, às vezes, em alguns momentos, a gente é bem distante mesmo, até de linguagem, do que tá na moda para eles e tudo mais, né? E é uma construção em conjunto. E os ganhos, você já consegue perceber ganhos, algumas mudanças de pensamento? O que você percebe, Luiz? Não, com certeza a gente já percebe, no final do último encontro, né, a gente sempre percebe, assim, já algumas mudanças, né, algumas questões que vão aparecendo, que no início apareciam, né, principalmente, né, os meninos estão lá no começo, a gente reúne, né, a gente já percebe umas piadas, né, de cunho homofóbico, de cunho machista, e é curioso que, né, a gente vai conversando sobre esses temas, né, e eles começam a se cobrar, né? Começam a falar, ó, cuidado com o que você está falando. Olha, né? Que amigo, legal. Assim. Nossa, muito legal. É muito interessante. Também é interessante o feedback das escolas, né, pra gente, né? Muitas escolas, as escolas que a gente já passou, né, falando, ó, quando der, retorne aqui, né? A gente separa um outro grupo de meninos que eles, né, gostaram bastante, né? Assim, que legal. Estão falando sobre isso nos corredores, né? Conversando com os amigos. Então Nossa, muito interessante. E o nosso papel, né, enquanto sociedade, enquanto pais, né, dos meninos, é entender a importância desse projeto, né? Igual você disse no início, né? Você passa um termo de consentimento para os pais precisam assinar, precisam entender no que consiste esse projeto. Então é tão interessante a gente conversar sobre isso aqui, para os pais até se abrirem para um projeto como esse, porque às vezes a gente pode encontrar essas resistências nas famílias, né? Então, para os pais entenderem o quanto que é importante nós trazermos um espaço, né, de voz para esses meninos, né, Luiz? Sim, né? E até muitas vezes para esses pais também escutarem um pouco mais esses adolescentes, né? A gente sabe que essa fase, né, é uma fase de uma construção de uma identidade, né, dessa certo distanciar um pouco dos familiares para tentar se entender como um sujeito ali, ter seu grupo de amigos e seus interesses em comum, e tem a questão dos choques geracionais também, né, que acontecem, mas que muitas vezes acabam silenciados, né, não são tidos como sujeitos ali, o que eles falam não é muito levado a sério, então,
A importância desses pais também, né? Escutarem, né? Que esses adolescentes têm para falar, né? O que eles estão passando, o que eles estão sentindo, né? E justamente não reproduzir isso, né? Não, isso daí que você está sentindo é bobagem, né? Isso a gente escuta muito no NASA, né? Os adolescentes chegam ao NASA ou com uma demanda dos pais ou da escola, e a gente começa a escutar aqueles adolescentes, né? É um sintoma daquelas relações, né, que tá chegando ali pra gente, né? Sim, sim, com certeza. E aí o pessoal, né, que algumas pessoas vão nos assistir, e até o pessoal de Ourinhos também vai nos assistir, e as escolas que tiverem interesse, né, de ter esse projeto, também pode entrar em contato, aonde que eles entram em contato, com quem? Só para deixar esse recado, Luiz. Eles podem entrar em contato com o NASA, né, que é o Núcleo de Atendimento à Saúde do Adolescente, que é esse equipamento da atenção básica, né, voltada à promoção à saúde, né, desse público, né, adolescente. Né? A gente tem grupos, né, a gente realiza grupos, né, temos uma equipe multidisciplinar lá, né, então a gente consegue fazer esse trabalho mais amplo, né, em torno da adolescência, né, desses sofrimentos, né, que vão aparecendo para a gente lá. E temos essas possibilidades também, né, de realizar o projeto. Também, né, tem um projeto que está sendo elaborado, né, com as meninas, né, que a gente está planejando lá. Então, está em fase de planejamento, né, eu acho que no ano que vem a gente começa a realização, que é o namoro legal, né, também é para pensar essa questão das relações, né, desses relacionamentos afetivos, né, das meninas, para elas também, né, se colocarem ali, né, se posicionarem, de uma forma não sofrer, né, dessas formas de violência. É muito legal, Luiz, muito legal esses projetos, muito legais esses projetos, né, de conscientização, principalmente na idade da adolescência, onde a gente está se transformando, né, formando aí nossa personalidade, entendendo o nosso papel na sociedade. É muito interessante. Vocês estão de parabéns. Eu fiquei assim emocionada com a apresentação dos meninos lá na jornada na faculdade, e você está de parabéns pelo seu projeto, por estar com eles, e muito feliz de você participar aqui do Vivências, viu, Luiz? Obrigado pelo convite, né, muito gratificante, né, a gente poder falar um pouco do que a gente está fazendo também, né, na atenção básica, na saúde, né, que também geralmente são trabalhos que ficam meio inviabilizados, né, invisíveis, né, mas está acontecendo, né, a gente vai... Sim, muito obrigada, viu, Luiz, por participar aqui. E a gente, quando vier efetivamente o Namoro Legal, quero que você participe também aqui para mostrar pra gente, porque muitas vezes as pessoas desconhecem esses projetos que são super importantes para a nossa sociedade, né? Muito obrigado pelo convite. Obrigada, Luiz. Um abraço para você. E eu quero dizer para vocês, pessoal, que é super importante nós trabalharmos a conscientização, né? A gente precisa conscientizar a população desde pequenininho, né? Eu sou muito a favor dessa conscientização e da educação emocional desde os pequenos. E os nossos adolescentes, eles precisam desse olhar. Adolescência, gente, eu já fui adolescente, você também já foi adolescente. A adolescência é um período bastante crítico do nosso desenvolvimento e nós precisamos ter esse cuidado, esse olhar, trabalhar assim o desenvolvimento entre pares e principalmente temas tão importantes quanto o tema da violência doméstica, o tema da violência contra a mulher, o tema do empoderamento feminino. Tudo isso é extremamente importante. Então, se você tem adolescentes em casa, se você tem pessoas assim abertas para conversar sobre isso, abre espaço para conversa, tenta ouvir do seu filho, do seu adolescente, o que ele pensa em relação a diversas situações, dê lugar de fala. Porque muitas vezes a gente fala, ih, adolescente, ó, não quero nem saber, eles estão na fase da aborrecência. Não faça isso, porque é uma fase extremamente importante, onde a gente começa a desenvolver muitas crenças importantes e muitos padrões de comportamento. Fico muito feliz de desenvolver isso aqui com vocês. Espero que vocês fiquem bem, denunciem, estejam atentos, conscientizem que a gente precisa unir forças contra a violência contra a mulher na nossa sociedade. Um grande beijo para vocês e eu quero te dar um lembrete, hein?
No programa Vivências, no ano que vem, tem uma surpresa, uma repaginada, algo bem diferente e bem interessante para vocês. Então fiquem ligados que a gente vai ter coisa muito boa para vocês, tá bom? Um beijo e a gente se vê.